Diz a Cecília, amém, Jesus. Começamos, então. Vamos lá, América e o futuro. Lembrar que nós estamos aqui quando foi lançado esse livro, em 1939, véspera da Segunda Guerra Mundial. Então, o texto aqui ele vai tratar daquela época para cá, né? Então, quando fala América e o futuro, está mostrando aí que vai ter conflitos da guerra e a gente já sabe que a América, realmente depois da guerra, teve um grande, vamos dizer assim, uma ponta, né? Os Estados Unidos hoje é ponta no mundo. Ele conseguiu ser a nação mais poderosa do planeta. Então a gente vê que são os europeus que vieram, né? Com certeza do mundo europeu para lá, aquela uma turma de espíritos que estavam com muita definição, né, do que queriam e continuaram a ser na América, né? Bom, então vamos fazer a leitura da América e o futuro para que a gente possa iniciar nossa conversa, tá? Quem é que pode fazer a leitura para nós? Faz aí, doutor Amaro. Vamos nós, então. América e o futuro. Embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura, na orientação dos povos porvindouros. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta, no pleno conhecimento dos grandes problemas do ser e do destino. Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes do continente americano estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Vamos lá então, né? Só que Entender a aqui. Europa veio trazer o seu preconceito para cá, né? Veio dar jogar uma tintazinha aqui. A Europa é um berço de tudo, né, gente? A gente sabe disso e aqui nós somos europeus, da classe dos arianos, somado aos indo-europeus. Então a gente tem muito que ter característica mesmo, como o planeta se define, né? A Europa, América do Norte, América do Sul, essas características que apresentam os asiáticos, né? Os africanos, isso é que aparece como características fundamentais do planeta. Agora, um grupo vai sobressair, outro grupo, mas todos com imperfeição. Isso aí, você falar assim que é uma nação tem menos imperfeição que a outra, imperfeição que a outra, é utopia, né? Porque todo mundo tem imperfeição, né? Então, é o mesmo, É o mesmo planeta Terra, grupo né? espalhado.
é o planeta Terra. Então, Mas só que nós éramos selvagens aqui, a gente não tinha muita. A gente só comia uns aos outros, estava tudo de bem. não, nós somos de lá, ô, Fran. Não, A não, eu estou gente que falando quem estava. já ficou para trás. Não, já A gente já reencarnaram, mas ficou para trás. eu estou falando a gente que morava, a gente daqui, né? Os Não, a gente nativos já ficou daqui. para trás. Muito tempo, Quem né? está aqui, quem tá aqui aí agora é gente de lá. Então nós É a somos. gente maldosa, A né? gente não pode falar do Preconceituosa, né? europeu porque a gente é europeu, então encarnado. Então falar assim, Precisa as dizer que somos mazelas encarnados, a gente europeias, tem descendência muito próxima europeia, né? Minha família a toda é gente da é França, europeu. né? A gente é de É, não lá, é né? ser nem Uhum. descendente, a gente é europeu. A gente, É é, verdade. você tem origem É de lá praticamente da mesmo, Europa. Europa, é África, verdade. país, Brasil, ele é isso. E a Essa América também mistura, do né? Norte é isso. A América do Norte é isso também. Tanto é que estamos envolvidos até hoje. Não tem jeito de separar os problemas da Europa com o do Brasil, com da América do Norte, porque nós somos uma família só, é um grupo só. É, o que está acontecendo aqui? Não é uma questão de nações, é uma questão de agrupamentos do mesmo povo que está em diferentes lugares. Então, você tem América do Norte, América do Sul, está lá na Europa. Os mais isolados um pouquinho, que é Rússia, a Ásia, menor, maior, esse pessoal, eles têm umas características diferenciadas, um pouco diferenciadas. Então, tem no Brasil parte da África, né, como na América do Norte, na Europa. Então, existe uma mistura hoje no planeta. Então, por isso que está tendo essa confusão. Quando está todo mundo separado no seu canto, cada um com as suas culturas, as suas modalidades existenciais, aí não aparece tanto defeito, né? Porque está todo mundo lá, no seu canto. Mas quando começa a encontrar o que está acontecendo, dá esses conflitos mesmo, as diferenças políticas, esse movimento, as questões da geopolítica, a área comercial entre esses povos, né, que é uma totalmente dependente. Alguns têm uma força maior em determinada área, como o Brasil, agricultura, pecuária, agricultura, então é um ponto forte. Minerais, né? Então o Brasil é isso. Tem a mata, né? Tem as florestas, então, mas é o mesmo grupo europeu que está aqui, somado àqueles que já estavam vindo na evolução, mas a gente sabe que o plano espiritual estava cheio de espíritos assim também, somados da Europa, desse grupo que já vinha encarnando há muito tempo na Europa, e nós somos essa raça que estamos aqui, né, presente. Então, a América e o futuro, embora compelida a participar das lutas próximas, que seria a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, pelo determinismo da circunstância de sua vida política, então, quer dizer, existia uma consequência, né, determinada pelas questões políticas do mundo, do planeta. A Europa estava em conflito ali, tinha questões culturais que estavam fortes na Polônia, na Alemanha, né? Então a Alemanha invade a Polônia e começou o trem. Então, quer dizer, começou lá nesse grupo europeu o problema acontecer. Aí as forças do Japão já estavam vindo também, alcançando, querendo ter a sua hegemonia também. Então, aí deu conflito. É igual hoje está um pavio. Hoje nós estamos num pavio que pode realmente estourar uma terceira guerra mundial, que pode ter diferentes consequências e não seria muito bom, as consequências seria muito mais difícil passar por elas. Onde a gente vê, classifica que existe em todos os povos um desejo
de vingança, desejo de extermínio, está vendo isso, né? Então, acontece, está muito claro. E isso aí caracteriza a situação do planeta. Você vê guerras pontuais, como as pessoas estão procedendo. Então, nós não estamos nada bem no planeta. A gente não está tão bem evolutivamente. A gente está com um problema sério, um grande número. Hoje de manhã abri aqui, vi sim, a Datafolha dizendo que tem 54% da população não querem a liberdade ou a anistia daquele pessoal que cometeu crimes aqui no Brasil. Ou se foi crimes, como muitos falam, né? Então, 54% desejando que as coisas não se estabeleçam, que não sejam libertadas pessoas de família, as pessoas que estavam ali por inconsequentes que foram, às vezes, no momento. Então, quer dizer, você ter 54% de uma população que deseja isso é porque nós não estamos no Evangelho, gente. É porque não existe o Evangelho consolidado dentro dos homens. Por isso que isso são os que declaram, né? E pode ter outros que declaram diferente, que desejam a morte do outro lado. Então, nós estamos num. Aqueles 2 terços que eu sempre falo, está valendo. Está valendo e existe uma inconsequente situação que a gente não gostaria de ter. Então, existe uma circunstância dessa vida política, como existia na época aqui em 39, ainda estamos na mesma, ainda continua do mesmo jeito, véspera de ter grandes conflitos também no planeta. Então, continuando aqui, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura, isso em 1939, na orientação dos povos porvindouros. Então, isso aconteceu, né, que pegou-se os Estados Unidos, passou a ser uma referência depois da Segunda Guerra Mundial. O dólar foi realmente consolidado como uma moeda forte no planeta, teve reuniões para isso, né, porque houve o entendimento. Então, isso é o que está acontecendo na nossa terra. Ainda estamos muito preocupados materialmente, ainda isso vai perdurar mais tempo ainda. Para falar em cristianismo na terra, realmente é só rótulo. Hoje a gente tem mais rótulo e ainda boia de salvação. E não está sendo ainda o barco que pode conduzir todo mundo. E a gente entrar dentro desse mesmo barco. O que está acontecendo é só boia mesmo, salvação, cristianismo. O que está imperando ainda é o desejo material, é a busca material, das vidas de cada um, de jogos de interesse. É o que realmente a cultura mostra e que um determinismo, né, está dando consequências a nossas condições planetárias. Aquilo que o Amaro fala, o interior, você tem que trabalhar o interior agora, saber passar por todas as consequências que provavelmente acontecerão ou está acontecendo, devido às fortes tempestades culturais, e a gente sabe que isso pode dar muito desconforto geral. A gente não está prenunciando aqui desastre, não, mas prenunciando consequências, determinismos que a gente está na política que está acontecendo e o envolvimento de todos nós nessa política que está realmente colocando em risco um ritmo planetário, um ritmo que pode dar consequências difíceis. Apesar que a espiritualidade está ajudando, ela está realmente à frente para ajudar esses desconfortos e com certeza sabem das providências que devem tomar e pode vir consequências sim da espiritualidade, motivações,
para que isso seja agrupado. E pode ser que a gente esteja também num período que vai acontecer tempestades, já fisicamente tratadas na programação do planeta. Não significa que a espiritualidade vai mandar uma tempestade, mas pode ter que já ter em determinadas regiões, como já acontece muitos cataclismas, né, na Terra, que já acontece transformações e vem exterminar grupos, raças que estejam motivadas pelo crime, pelo desejo de. Gente, o Daniel travou só para mim? Como são Daniel, vulneráveis, a gente não está te escutando, não. Pelo menos eu são não tô. atingidos pelos, Ô, Inês, fala para ele aí que que tá difícil para nós aqui. pelos, pelos próprios Ele não tá percebendo que íntimos, ele não está né? chegando. Além Hoje é dia 14. Uai, pois é, a minha vence dia 10. Mentira, a minha vence dia 16, ainda não venceu, não. Lá de novo. Fala para eu assim, eu perdi praticamente tudo que ele falou, né, assim. É, vai ter que repetir. Hein, Daniel? Hoje é dia 14, hein, neném? Não pode deixar. é que A, a, eu a minha mudei, eu CTBC, mudei aí, a CTBC mesmo a, não perdoa, não. eu mudei, Amara, então estou num lugar ainda que tô no Wi-Fi, Wi-Fi não, tô no dados aqui, então não vai falhar mesmo. Eu vou mandar a conta para você. Eu não sei onde parou aí, eu não sei onde eu parei. Uai, sei lá, você começou a falar para mim, o trem começou, você ficou calado, ficou quieto, travado e picando, assim. Não, o que eu estava querendo dizer é que nós estamos num mundo hoje, atual, em que as consequências serão sérias, né? Porque, dado as condições de cada um também e o coletivo. Então, isso vem com força, né? Mas pode ser barrado pelas tempestades íntimas de cada um, e cada um tem seus problemas pessoais, doenças. Às vezes você vê um cara morrendo, fala, naturalmente, ou adoecendo, é, que chegou um momento, por exemplo, se ele não aproveitou o momento de melhoria dele, ele continua com a enfermidade espiritual e pode ser consequenciado, né, com os problemas que ele tem intimamente. E assim a sociedade, se o grupo não resolveu, vem os problemas e vem tempestades, vem cataclismos, e que pode resolver problemas com efeitos naturais, programado já no planeta. Não significa que a espiritualidade mandou isso para dar um jeitinho na situação, né? Ô, Daniel, Mas já existia programações. E eu lembro setembro, que gente, é um mês muito grave com isso, tá? Setembro. Inclusive, a Segunda Guerra Mundial começou em setembro. Então, quando ai, e invadiram nós a tivemos o 11 Polônia. de setembro, né? Então, a gente já viu aquela questão da Inglaterra lá, né, que foi invadida e foi naquela época que a Inglaterra ganhou e aí teve uma tempestade. Aqui também pode ter muitas consequências que a gente nem imagina, porque Jesus está no leme, as organizações superiores estão no leme. Então, pode vir muita Pois novidade. é, Daniel. Mas na sua fala, eu lembro que na hora que você começou a falhar, você falou alguma coisa que me despertou, que eu não lembro o que foi, mas que me despertou para pensar da questão da separação do joio do trigo, né? Isso já está acontecendo. Eu acho que já está tendo uma acelerada, assim, sabe? Assim, quem não está entendendo tá indo para outro lugar.
E assim, a gente fica meio ansioso, né? O que será que eu estou fazendo, né? Onde que eu estou? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Mas eu acho que assim, essa separação está acontecendo já. Já faz muito tempo, né? Então, assim, às vezes a gente fica ansioso quando a gente vê tanta coisa, mas esse monte de mazelas que a gente vê, esse monte de atrocidades que a gente vê, eu costumo pensar que, na verdade, já foi pior. Só que agora, agora existe uma comunicação para nos mostrar isso. Mas nós tivemos assim, tempos trevosos, cara. Escondidamente trevosos. Quando a gente começa a estudar a história, uma história que é escrita, mas que não é divulgada para o povo, filosofia, a gente vê muito isso. Tem livros que foram proibidos que a gente conseguiu. A gente vê, por exemplo, assim, aliciamento de pais com filhas, né? E assim, essa questão do mandatário, das atrocidades com pessoas que. Por isso que vem essa cultura de que nós somos frágeis, né? Que a mulher é frágil. Que a questão da fragilidade nossa, nós nos fortalecemos muito com os sofrimentos quando nós somos. Eu estou falando nós, estou falando como espírito das vezes que fui mulher, né? E aí eu já falo da questão reencarnatória, que a gente sabe hoje, toda vez que eu tenho uma dor, né, que acontece alguma coisa comigo, eu falei, oh meu Deus, será que eu andei aprontando? Porque tem umas coisas que não fazem muito sentido, né? Por exemplo, essa questão minha pulmonar, assim, do nada, minha família não tem nada, é só eu. Então, assim, quando eu fico pensando nisso, que é dessa separação do joio do trigo e dessas oportunidades, né? A oportunidade que nos é dado pelo Pai, né? Pela espiritualidade maior, por Jesus, é que vão nos puxando a orelha hoje para que a gente, né? Que a gente volte para o caminho. Fran, isso aí é o seguinte: você às vezes tem a referência é, dentro de casa ali, na sua vida e tal. Mas se a gente pegar num âmbito geral, você vai ver que se ainda a gente tivesse um sistema diferente, monarquia, ou que tivesse nos reis, ele faria a mesma coisa. Sem ser rei, hoje a gente já vê essa atitude, as mesmas coisas. Então, quiser mandar matar, manda matar, e se Daniel, mas exterminar, manda o que eu estou exterminar. falando é exatamente isso. Essas pessoas perderam o poder. Elas podem até querer fazer, Pois mas só mas isso eu que eu estou tô falando. falando que o problema existe ainda, está dentro deles, ele pode ser contido, isso não é melhoria. Ah, não, A isso sim, pessoa tá está sim, contida. isso sim. Então, o que eu estou falando é nas condições ímpares de cada um, internas de cada um, ainda não tem o sinal da transformação. O cenário é diferente, a gente tem um cenário diferente, construído totalmente diferente, com tecnologia, modernidade, mas o homem só falta oportunidade para fazer tudo de novo. Então ele está fazendo aos poucos, por quê? Ele é vigiado. Então não significa que ele está melhor, não significa que ele cresceu, entende? Então existe uma situação presente que as pessoas ainda não não mudaram internamente. E é o que vale. O que vale é exatamente o que elas sentem dentro delas, e não o que está acontecendo publicamente. Está vazando muita coisa aí publicamente, mas internamente o que não se vaza como notícia é um turbilhão guardado ali dentro. É um potencial, às vezes, ainda de repetir todos os atrozes fatos do passado. Então, isso pode voltar se tiver oportunidade. Hoje, se tiver um estrangulamento, uma guerra civil, você vai ver o que pode acontecer com tudo isso que eu estou falando. As pessoas podem florescer a revolta, pode colocar para fora o que estão sentindo dentro. E isso seria um descontrole geral, um desconforto geral, a paz, né, que a gente está conseguindo já ter pelo menos para se comunicar e voltar tudo atrás. Isso os decaídos tiveram, nós somos decaídos.
Então, a gente já passou por isso, a gente já teve a oportunidade e viemos para cá. Com certeza, uma grande maioria tem origem e não conseguimos ainda resolver e pode ser deportado para de novo, em consequências novamente difíceis. Então, a gente não está tendo um controle ainda íntimo. Você pode ver que dentro das próprias igrejas ainda tem movimentos, eu falo igreja, incluindo espiritismo, você vê que é um povo ainda apático, que qualquer probleminha não está na missão mais, não está no trabalho mais, então a gente está vulnerável ainda, infelizmente, temos risco. Não é um negativismo que eu estou colocando aqui, eu estou falando uma realidade do que está realmente aparente e não está em destaque, marcado com caneta amarela, mas está ali no texto, está ali marcado, forte com as frases, então, só que não está aparente, né? Então, Daniel, infelizmente. Hum, acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista, que esse livro aqui ele foi escrito em 1938. Nessa época, a gente tinha encarnado, não tinha 2 bilhões de habitantes. Aqui, no Brasil, eu lembro que em 1970 nós éramos 70 milhões. uhum, Ou seja, o planeta hoje tem 4 vezes mais habitantes, ou seja, nós saímos arredondando de 2 para 8. uhum, Então, você vê, e num período de o quê? De 70, 80 anos. Então, imagina quem foram esses espíritos que encarnaram nesse período. Não é gente boa. Ou seja, são os espíritos que estavam, digamos assim, aguardando uma última oportunidade para encarnar e para descerem do muro. Eu, por exemplo, nasci em 1958, ou seja, assim que começou a bagunça, eu já cheguei. Você também não foi tão longe disso. Mas então, o que que aconteceu? Nós que estávamos em cima do muro, então era muita gente, os 2 terços que você fala, você vê, nós fomos de 2 bilhões para 8 bilhões. Então, o que que o Cristo fez? Falou, ó, vamos mandar essa turma, tudo que está do lado do mal e que ainda está em cima do muro, vamos mandar essa turma para eles, que eles têm que se definir. Ou seja, os mortos serão vomitados. O próprio Cristo disse isso. Então, esses mornos, desculpa, falei mortos, mas é mornos. Então, os mornos começaram a encarnar nessa época. Vamos jogar essa turma toda lá. Você pode ver que, então, de lá para cá, de 1960 para cá, o que que aconteceu? Teve muita libertinagem, ou seja, começou a, a sociedade começou a ter uma postura de bárbaros, que eram aqueles bárbaros que tinham destruído o Império Romano e que foram recolhidos. Ou seja, então essa turma toda, que somos nós que estamos aqui, eu não diria que somos nós, porque acho que a gente está até um pouquinho melhor, mas a gente que estava em cima do muro e que tinha sido recolhido desde a época da destruição do Império Romano, a gente precisava de ter uma última oportunidade. Então, o que que o Cristo fez? Falou, ó, vamos aproveitar que já descobrimos as Américas, vamos andar para a América do Norte, assim, a grosso modo, os presbiterianos, e vamos andar para o Sul, para a América do Sul, com predominância dos católicos. Ou seja, e para o norte mandou aquelas pessoas que eram mais capacitadas tecnicamente, tanto é que eles desenvolveram a América do Norte com uma velocidade fantástica, e aqui para a América do Sul mandou os hispânicos, que são os espanhóis e os portugueses, ou seja,
que são aqueles que não realmente, mas eu diria assim, não tinham uma visão materialista tão acentuada quanto aqueles que foram para o norte. Então, e no meio disso tudo, você imagina 6 bilhões de pessoas a mais em 70, 80 anos, é muita gente. Então, e essas pessoas estão tendo essas oportunidades. E o problema que eu vejo é que a gente continua analisando a situação do ponto de vista material, mas Deus, ele não está preocupado com o material. A preocupação do Cristo, a preocupação de Deus é com o espírito. Então, se tiver uma guerra e matar 4 bilhões, ou seja, são 4 bilhões de corpos que morrerão. Mas os espíritos, com certeza, terão cumprido a missão que eles vieram fazer. Então, eu acho que se a gente vê a coisa do lado espiritual, que é o que importa, a situação, com certeza, está sob controle. Agora, do ponto de vista material, está uma anarquia, mas de repente, como precisa todo mundo de descer do muro, essa anarquia é necessária para que a gente se defina. Então, eu não vejo a situação assim, por exemplo, se tiver uma guerra, pô, vai matar alguns corpinhos, mas o corpinho, quando você encarnar de novo, se você encarnar de novo aqui na Terra, você vai pegar um corpo daqui da Terra. Mas se de repente você for para outro planeta, você vai pegar um corpinho de outro planeta. De repente você vai encarnar num corpinho lá de um mastodonte lá, então, eu não sei, eu acho que Ismael, que está no comando aqui do Brasil, você vê, nós aqui do Brasil, nós fomos de 70 milhões para 210. Então, aonde arrumou tanta gente assim para encarnar é gente que realmente estava aguardando uma última oportunidade. Inês, eu acho que o problema é o Daniel mesmo, viu? Mário, mas o problema é que a gente já está retardando muito isso, né, meu amigo? Mas aí que tá, ô Francisca, você, como é que tá a sua situação? Que é o que importa. É, Não é cada a um faz a gente tá sua, né? retardando. Mas a gente dá o Então, exemplo e fala também. Mas se você tá fazendo a sua parte, então você está contribuindo de forma positiva. O Você problema, está fazendo a sua parte? eu não sei, Francisca, eu Pois diria, é, essa é a resposta, eu não então, sei. mas aí Estou que tá. tentando. Eu acho que o problema, o grande problema que ainda está acontecendo é quando a gente vê situações assim de violência extrema. E eu ainda acho bom que isso esteja acontecendo. Tá certo que eu não tenho coragem de fazer. Por exemplo, mataram o rapaz lá nos Estados Unidos. Você veja como é que as pessoas reagiram. Ou seja, felizmente eu já não desejo eu não desejo esse mal. Mas tem muita gente que ainda deseja. Ou seja, se você deseja e não tem coragem de fazer, ou seja, é como se você estivesse fazendo. Ou seja, então, essa pessoa que deseja, que acha bom que aconteceu uma situação dessa, ele optou por descer do muro, ou seja, ele ainda sente prazer no mal. O desejo reforça quem faz, né? Porque quando você deseja, você manda É. energia para o outro fazer, né? Então, você imagina o seguinte: suponha que aqui no Brasil alguém vai e mate o Moraes. Imagina a quantidade de pessoas que vão estar felizes e torcendo e fazendo festa por ter alguém ter assassinado ele. Ou seja, se eu sou uma dessas pessoas, eu ainda estou sentindo prazer no mal. Ou seja, eu não sou uma pessoa que estou ainda tocada pelo bem. Do outro lado, tem muitos que estão enaltecendo ele. Mas você falou Ué. Então, são você, situações que a gente tem oportunidade para se definir. Ou seja, então, aquele. Amaro,
Você Ah, falando em assassinato, eu lembrei que agora, acho que tem 2 ou 3 dias aqui, perto de casa, aham, assassinaram um rapaz, você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo fiquei. isso agora, menina. O trem mais assim, bobo do Eu mundo, um conheci rapaz ele, de foi aqui bem. na Ferragista, aqui na Segismundo. Pois é, do Eu nada, conheci assim. ele, E o Renato. rapaz deu as coisas pro cara, né? Eu não fiquei sabendo detalhes, não, porque se Não eu fosse deu, lá. tanto que ele tomou a joia, quando ele foi pego, o rapaz foi pego, né? O assassino foi pego. Ele engoliu, ele pôs na boca e Ah, é? engoliu. É. Eu fiquei sabendo disso no salão. Gente, manicure é o lugar onde se sabe das coisas detalhadamente. Mas tinha uma pessoa lá que é parente, próxima, não sei se parente, mas próxima do que foi assassinado, que conhece ele muito bem, estava falando. Você vê quais são os compromissos da gente. Diz que é um rapaz do bem, um rapaz bom toda a vida, não fazia mal a ninguém. E a gente nunca sabe, né? Essa questão do Eu compromisso já da fiz muita gente. catira com ele ali na Ferragista. Foi, né? Você conhecia ele pessoalmente, então? Já. Renato o nome dele, né? É. Negócio assim do nada, né? Então, Assim, amado, esse simplesmente. aí, sobre o que você falou, eu perdi algumas partes, mas vamos lá analisar. Hoje você tem um planeta heterogêneo, porque quando você fala assim, vieram encarnar, eles vieram daqui mesmo. Então, como você tem uma natalidade menor em determinados períodos, então permanecem esses espíritos na plataforma da Terra, né? Vamos dizer assim, em planos. Então, eles não ficam no plano de encarnados, mas ficam no mundo desencarnado. Você vê, para 25, 20 bilhões de espíritos, você ter só 8, a gente tem lá poucas almas encarnadas. Não significa que o restante estejam longe das experiências evolutivas do planeta. Então, chega uma hora que esses espíritos também vão ter a oportunidade de encarnar e tudo mais. Hoje a gente está vivendo uma fase, você fala aí com relação a matar simplesmente, morrer simplesmente e vai em outro corpinho, mas isso depende muito do sistema. Por exemplo, de boa vontade dos pais para ter filhos, igual você tem a Carol aí, que é uma exceção, que está formando a família dela, mas a grande parte hoje não está querendo dar essa oportunidade, não, sabe? Então, encarnar se tornou um fato muito difícil. Então, você tem que valorizar ao máximo a vida, a permanência aqui para cumprir suas missões. Então, nós não podemos baratear essa oportunidade que você está tendo de encarnar, que é simplesmente morrer, depois encarnar e tal, o corpito e tal, como você fala. Mas nós temos que valorizar mais a vida, valorizar a nossa permanência para ter mais consolidado as nossas experiências na Terra. Então, o que você puder manter Hein, a Daniel, mas veja bem humanidade que eu falei isso. estável. Hein, Hum. Daniel, veja bem que eu falei isso porque você disse que se tiver uma terceira guerra mundial, vai morrer muita gente. Vai, sem dúvida. Vai morrer. Eu estou falando, Então, só que a gente tem que, quando eu falo em terceira guerra, a gente tem que estar tomando cuidado para a gente manter não essa situação de ter que ter, que pode ter que ter, a gente lutar para voltar e isso não acontecer. Então, o que que acontece? A gente trabalhar o Cristo nos corações das pessoas e tudo mais, que elimina essas possibilidades. Isso não significa que vai acontecer. Está falando de probabilidade. Mas se ela acontecer, aconteceu. Paciência, e isso vai ter um caminho de solução, né? Depois, eu, por com exemplo, não medidas acredito que nós vamos ter uma espirituais. terceira guerra. Tá, mas eu estou falando em hipótese, né? Eu não estou falando que vai acontecer, mas caminha por um desajuste que a gente já sabe, mostrando aí, assim, poderes bélicos, né? Cada país mostrando, o próprio Brasil falando em construção de mísseis. Então, isso pode acontecer. A resistência de uma Venezuela lá, querer realmente consolidar miliantes, né?
Então, a gente já sabe que está fervendo o tacho. Então, quanto mais a gente torcer para ter a paz no planeta, melhor, claro, para não ter derramamento de sangue e tirar as oportunidades das pessoas, nas vidas das pessoas. Preservar a vida, né? A oportunidade. É isso que eu estou só valorizando, não estou te contestando. Eu estou valorizando assim, que a gente tem que ter a tentativa de manter a oportunidade presente, que dá mais lucro do que ter que recomeçar, encarnar de novo. Então, é por isso que o ensino, a escola, a educação, ele é muito importante, porque a gente faz atalho. Se você melhora uma sociedade, você não precisa estar. Se você vai encarnar com isso mais 20 vezes, você não precisa estar encarnando 50, 70 vezes, porque você está realmente já avançando mais rapidamente. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Agora, com relação ao grupo de 20, 25 bilhões de habitantes, claro que você tem aí um grupo também que vem de fora. Espíritos que têm necessidade de vir para cá para ajudar o planeta, para consolidar mais o planeta, ou então tem algum caso que planetas que são em evolução da mesma forma e precisa de enviar determinados espíritos para cá. Então a gente não participa só do grupo Terra, mas assim existe um grupo efetivo que está aqui no processo evolutivo e que nesses tempos agora tem que estar reencarnando, outros desencarnados. Então, quando você fala, na época era 2 milhões, e hoje nós temos 8 bilhões, realmente é um número bem diferente. Por quê? Estavam espalhados em classes no próprio planeta, muitos deles vivendo em comunidades no próprio planeta, e em experiência, como se fossem encarnações num planeta, em várias partes dele, em planos diferentes. Então, tem a oportunidade de encarnar na crosta que a gente está? Tem, porque aqui tem um tipo de atividade. Já numa atividade inferior, encarna no subsolo, né, do planeta, outros. Então, vai depender do plano de vibração em que essas almas estão. Agora, como você falou bem, existe muitos bons na Terra, muitos que estão aí demonstrando melhoria, mas é uma grande classe desses 20 bilhões, os 2/3, não deve ficar, porque não consegue, não tem mais tempo, mesmo que seja para alguns a última chance, para alguns, não é para uma maioria, porque a grande maioria já estão sendo prontamente destinados para um planeta inferior que não tem mais jeito de recuperar aqui. Agora, entre os que ficaram, os que vão ser salvos, salva-vidas aí, vai ser para poucos, não serão para uma grande parte que permanecerá aqui, não. É exemplo do Capela, que gente muito inteligente veio para cá, por questão de orgulho, não puderam ficar lá, e eu acho que o orgulho na Terra está muito vivo, os interesses materiais estão muito vivos para chegar num mundo de regeneração. É impossível mantê-los na regeneração. Então tem que ter um desprendimento maior, tem que ter uma condição melhor, espiritualmente falando, sabe? Mas nesse sentido, eu quero dizer. Então, você está certo em muitas coisas, sim, eu não vou contra o que você está falando, não. Mas esses apontamentos aí que a gente tem que estar observando, né? 20 bilhões, 25 bilhões é no todo aí da Terra, não só nos encarnados. Então é muita gente, viu? Bom, então vamos lá. Em torno dos seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias
aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual. Quem que é o homem espiritual, hein? Essa guerra todinha entre nações, assim, guerra que eu digo assim, processos culturais acontecendo, uma potência mundial como os Estados Unidos surgindo, isso em 1939 até 44, 45, é uma referência, passou a ter o Ocidente, porque o Ocidente era melhor do que a Europa, o Ocidente era melhor que a Europa. Eu não entendi a pergunta. A É, Europa não é no Ocidente? você pega, eu estou pegando, tá certo, eu fiz errado a pergunta. O Oriente, ou seja, os Ah, Estados tá, Unidos, tá. eu quero falar. O Estados Unidos é melhor que o. Eu fiz a pergunta errada. É melhor que os europeus? Não, são os europeus aí. Eu falo a nação. Aí depende de que ponto de vista, espiritual ou material. Porque igual que ele diz aqui, ó, da civilização do Ocidente para a edificação do homem espiritual que há de sobrepor ao homem físico do planeta. Ou seja, Uhum, a vinda, a transferência do Evangelho do Cristo para as Américas, principalmente quando foi transferido a mensagem do Cristo do lado para Ismael, que é do lado dos árabes, ou seja, essa migração foi justamente com o intuito da gente conseguir construir aqui no Brasil um clima mais propício para o desenvolvimento dos ensinamentos do Cristo. E para a uhum, América do Norte, a parte moral, que foi o estabelecido pelo Cristo, né? uhum. Então, a transferência da mensagem do Cristo para cá, realmente você pode ver que nós somos um povo muito mais pacífico, um povo muito mais tolerante, às vezes até passivo demais, mas a gente nós, os brasileiros, somos uma nação muito diferente da norte-americana, porque a norte-americana tem o espírito muito mais voltado para o lado material. Nós não, nós já temos mais a, 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 o, es- Somos nós mais somos mais místicos, né? voltados, é mais místico e voltado para o homem espiritual, que é igual que está Nós dizendo somos aqui, mais para místicos mesmo. então, eu acho que aí depende do que cada um realmente, cada país está destinado a construir uma realidade, né? E eu vejo que os brasileiros, apesar de todo o tumulto que está acontecendo aqui, mas desse lado espiritual, eu vejo que o fato da doutrina espírita estar sendo mais desenvolvida, mais aceita e mais trabalhada aqui é um sinal de que o Brasil está, eu não sei se está cumprindo, mas pelo menos está trabalhando mais o lado espiritual do que o material. Amaro, é interessante quando você fala isso, que me lembra que esse nosso jeito de concordatário, né? É uma premissa do africano, né? Do negro, daquele que sofre, daquele. E que ele veio e trouxe essa genética para nós. Do Então, índio assim, também, né? mas o índio é guerreiro. O índio é guerreiro. Ele é, uma, Mas ele é inocente, né? Ele é inocente. É, Tipo assim, ele não conhecia a maldade do branco, isso é outra coisa. Mas eles são guerreiros entre eles, né? Já o africano, mesmo sabendo que estava sendo escravizado, ele baixou a cabeça. E isso ele trouxe para nós. Então, essa mistura, por exemplo, quem de nós aqui não tem um pouco de cada um?
né? O meu avô, por lado da mamãe, ele era neto de índios. Eu não conheci ele, porque quando ele faleceu, a mamãe tinha 7 anos. Já a esposa dele é filha de europeu, era uma mulher loira do olho azul. Então, assim, Hum. olha a mistura. A minha avó paterna é neta de escravo, a Dindinha Mariquinha. Essa eu conheci, né? Ela era negra. E casou com um filho de português, que foi meu Chico Braga, que, na verdade, a família dela trabalhava na fazenda do meu avô. Olha que loucura isso. Assim, o que que tem no meu sangue? Entendeu? Então, assim, eu acho que isso trouxe para a gente essa fortaleza que nós temos. E quem não É, tem isso está captando o outro lado, né? e com certeza esse projeto faz parte do. Aliás, essa realidade nossa hoje faz parte do projeto inicial, original do Cristo, né? Porque quando ele. Você pode ver que quando ele delegou para o Ismael ser o nosso, digamos assim, o nosso governador, por que que ele escolheu Ismael? Porque Ismael é filho da, digamos assim, da serva com Abraão. Seja, ele é o filho renegado da Sara, porque o primeiro o Abraão teve o Ismael com a Agar, que era a serva da Sara, e aí depois que teve o Isaac. Então, o nosso governador é um filho, digamos assim, seria um bastardo, na realidade Olha, nossa presta hoje. atenção, quem foi Ismael e quem foi Isaac? Olha né, a caminhada dos dois. É muito interessante a Então, gente começar a fazer essas isso análises. não é de graça. Por que que o Cristo delegou a criação o desenvolvimento do Brasil justamente para o filho da serva? Ou seja, ele sabia o que estava fazendo, porque com certeza no sentimento do Ismael, ele tem essa característica. Puxa vida, eu fui renegado. Então, se eu fui renegado e tal, então eu tenho que de repente, de trabalhar essa realidade lá no Brasil. Então, A posição geográfica planetária, ela tem um sentido espiritual, claro, para ter uma técnica posterior aí aos problemas do Ocidente, do Oriente. Ali tem muitos problemas para serem resolvidos que não poderia ser só em solo único, porque deveria contar com setores mais. É igual um casamento: o filho pega, sai da casa e vai para a casa dele. Então, é mais ou menos assim. Na Europa, com seus problemas, então precisava de ter um casamento, né, uma separação de um filho, para que tivesse um outro lugar para mostrar novos valores. É o que realmente acontece atualmente, né? Então, foi geograficamente definido um país distante, um continente, um continente distante, para exatamente fazer essa didática divina. Seria tentar colocar os grupos em separado para desenvolver valores. Por isso que foi seleção, né? Separou-se espíritos de determinados valores para a América do Sul, para a América do Norte determinados valores, para jardins diferentes manifestarem na Terra, para a construção de um futuro homem espiritual na Terra. Então, não se pode construir tudo misturado e junto e misturado. É preciso que você tenha liberdade para determinadas ideias avançarem. Mas o que a gente está vendo acontecer é um distúrbio. Existem esses grupos que estão se concentrados na América, porém, por um traçado político muito complexo, com relação à mistura também dos próprios interesses materiais, que estão muito fortes. Então, não significa que o Brasil está consolidado a ser a pátria do mundo, a pátria do Evangelho ainda, se não tiver
a postura de cada um, se não tivermos a posição que cada um pode exercer dentro desse processo. A espiritualidade está fazendo a parte dela, vai fazer, mas não significa que vai ter o êxito final pleno, porque a gente pode complicar um pouquinho. A curto prazo, não significa que vai ter a curto prazo. Poderá ter, sim, problemas maiores para se conseguir isso, ou seja, a um, a um custo muito caro, que seriam de vidas, seriam de conflitos, porque a gente pode ter guerra civil, pode ter uma série de coisas que desaceleraria o processo. Entende? Então, a gente tem que ver por esse ângulo também, porque pode ser que a gente complique um pouco o avanço da espiritualidade, dessa espiritualização do homem na Terra. O Brasil é destinado, sim, a ter esse foco, né, de destaque, mas pode ser retardado. Tem um salva-vida, às vezes não vai acontecer aqui, pode acontecer no outro lugar, devido à situação que pode o homem estar determinando para a própria nação. Ou vocês acreditam que, com qualquer peso e medida, nós teremos o Brasil coração do mundo? Uma coisa eu não tenho dúvida, Daniel. Se nós não conseguirmos, você pode ter certeza que o Ismael já tem uma opção B. Então, eu acho que. Com Eu não certeza. sei. Eu tenho uma visão assim muito pé no chão, ou seja, o que que me compete fazer? Não me compete preocupar se o Brasil vai ou não vai ser a pátria do Evangelho. O que me compete é fazer a minha parte e contribuir para que ele seja. Agora, se não der, o Cristo, o Ismael falou: "Ó, meu filho, vocês não conseguiram, então vamos dar um jeito aqui." Eu entendo, sim, a tua fala, Mara, que independente do que a gente vai fazer ou não, o país em si vai desenvolver, porque está vindo muita encarnação de pessoas evoluídas para cá. Então, aí eu concordo com você. Vamos correr atrás de a gente ficar por aqui. Se não Eu der, tenho que sinto fazer. muito, né? Eu tenho, Sinto é Mas uma você coisa que eu nunca esqueço. O Cristo, ele mandou amar o seu próximo. Ele não pediu para eu amar o cara lá de Belém. Ama o seu próximo. Ou o que seja, eu porque eu estou não tenho dizendo é competência o para amar seguinte, um cara lá aquele que chega perto de você, independente de quem ele seja, né, Amar? Uai. É Eu aquele que não. chega perto. Porque, na verdade, as religiões falam do próximo da gente como se fosse parente. Não, cara. É qualquer um que chega perto de você. É o Uai. mendigo da rua que chega para conversar com você. mas Toda pessoa com quem eu tenho contato, hoje é lógico que esse contato é mais amplo por causa da internet, né? Então você pode amar um cara que está lá, está muito distante, você pode contribuir com ele através da internet. Mas eu sempre tenho muito claro para mim, a minha responsabilidade não é de salvar o planeta, eu tenho que salvar a mim mesmo e a quem tá, as pessoas que estão comigo. mas aí entra um detalhe, Marcos. Você tem, a Francisca colocou aí, que está vindo vários espíritos para cá e tal, para tentar dar certo. Bom, existe um grupo para ficar junto com esses que estão vindo para cá. Eles estão vindo para cá para manter a ordem do planeta e para quem vai tomar conta do planeta. Aqueles que não vão tomar vão ter que sair. É onde a gente fala, ó, existe um pequeno grupo espalhado na Terra e que precisa do apoio espiritual. Vem esses espíritos, apoiam eles, para que aconteça uma passagem para um mundo de regeneração mais tranquilo com esses espíritos. Então, vamos supor que aí tenha 3 bilhões de espíritos, que 3 a 4 bilhões de espíritos que podem ficar no planeta. Então, à medida do plano espiritual em enviar espíritos para cá,
primeiramente, tentar fazer com que aqueles que ainda resta um pouco de sopro possam ser acordados. Então, acordar esses que têm condição. Aqueles que não têm condições, que estão aparecendo já no filme, mesmo sendo inteligentes, eles serão deportados, serão mudar de casa, vai mudar de casa. Eu não gosto nem da palavra deportado, mas ela existe, então a gente usa. Mas assim, ele vai mudar de sala de aula. Vamos mudar esse grupo para sala de aula, tal, X, no outro planeta. Aquele grupo que tem condição de ficar, ainda tem que ser trabalhado. Ainda tem que ser trabalhado pela espiritualidade, porque por si mesmos, eles não têm todas as forças suficientes para Em avançar. Daniel, mas, igual que você mesmo diz, nós temos a eternidade pela frente. Então, se eu ficar Sim, aqui, eu tenho a eternidade sim. pela frente. Se eu for para outro lugar, também eu tenho a eternidade pela frente. E Sim, independente do mas nós estamos lugar. falando do planeta. Nós estamos falando do Então, planeta, é o quando estágio você dele. diz, quando você diz que esses espíritos que estão vindo têm um suporte, puxa vida, o meu suporte, que é o meu anjo guardião, é muito mais, eu diria assim, muito mais poderoso do que, seja, então todos nós que estamos aqui temos um suporte muito grande na nossa retaguarda. Mas você tem um suporte, mas você não sabe se você vai ser colocado nesse suporte. É, então você Mas só tem. depende de mim querer, né? Sim, é o que eu estou te falando. Esses espíritos vêm, eles dão despertamento, eles mostram, eles exemplificam. A pessoa pode negar ou não. Não, eu ainda quero manter a minha ilusão. E não ir. Então, existe uma parte hoje mais fácil de ser despertada. Então, quer dizer, o esforço maior deles é trabalhar esses para permanecer, para criar força no planeta, e para eles ser novas forças planetárias para agir no bem na Terra, e impregnar os outros, tentar passar para os outros essa vontade de crescer espiritualmente. Então, a construção do homem espiritual. É, mas aqueles que resistirem no mal, querem nas ilusões, nas paixões, esses não avançarão, não, porque só pensam em si mesmos, não pensam socialmente, na vida das pessoas. Então, a gente vai ter não é nem. Você falar assim, e qual classe política? Do jeito que está, é uma merda, né? A hora que você olha para um lado e olha para o outro, não tem nenhuma classe política falando a verdade e que tenha consciência do que está falando. Então, o que deve nascer é o puro cristianismo, são as pessoas do bem, voltadas para a união de todos, voltadas para o bem de todos, é isso que tem que acontecer. E não isso aí que está acontecendo. Isso aí é processo, está acontecendo por causa de ponto de vista diferente, visões diferentes, falta de conhecimento. Então, isso tudo está gerando isso, que está o desconforto geral. E, às vezes, a espiritualidade usa até isso como ferramenta para tentar conseguir alguma coisa e salvar algum barco que ainda pode ser salvo. Então, às vezes, usa determinados valores para poder acontecer algo melhor na Terra. De qualquer forma, o que eu quero dizer, você tem um grupo que está afim com esses espíritos que vão encarnar, que estão encarnando, que são grupos grandes, que estão espalhados por todas as nações, para tentar salvar o barco, para tentar manter aqueles no jogo. Porque o jogo está em colocar o planeta no estágio de mundo de regeneração. Porque ele tem suas forças já esgotando, ele precisa dessa mutação, ele precisa do melhoramento, então que as pessoas que não têm condição de ficar, eles vão ter que ir para um mundo mais grosseiro ainda. Eles não podem seguir numa consequência natural que o planeta está indo, esgotando suas forças, as energias, mudando a sua forma, até mesmo já passou por todos os cataclismas terrenos, problemas de subsolo, de acomodações terrenas, então ele já passou por isso.
Então, ele está numa fase de consolidação. E esses grupos não podem ficar mais aqui, porque vai atrapalhar o plano divino. Então, esse plano vai acontecer, esse plano da espiritualidade. O que a gente falou aqui, será que é o Brasil? Pode ser que o Brasil vai ter realmente ainda a chance de ser, e vai ser aqui que o plano da espiritualidade vai acontecer, e que venha. Aqui no livro, você não está falando que isso é efetivo para o Brasil, mas não garante. Não tem, existe uma proposta da América ser, mas não significa que vai ser, né? Que, naquele momento lá da Segunda Guerra aconteceu muitos resultados positivos. E agora? A gente não sabe. Então, onde Ô, ô, entra ô, aquilo que você falou, os esforços íntimos de cada um, lutar comigo mesmo e tentar passar para alguém os meus valores. Daniel, é uma observação que a gente vê, né? Uma observação que a gente observa. É que as pessoas que elas estão na outra sintonia, elas não iam se sentir bem nessa sintonia do crescimento moral. Entendeu? Então elas precisam ficar realmente onde está. E eu acho isso tão maravilhoso que é exatamente quando a gente fala da misericórdia de Deus, né? A misericórdia divina está em deixar nós fazer as nossas escolhas, em deixar nós termos fazer os nossos próprios esforços naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente se afina. A gente lê, né, principalmente nos livros psicográficos, aonde o mal cansa. O cara vai fazendo tanto mal, tem hora que ele fala, não quero mais não, cansei, entendeu? E assim, ele está se comprometendo. Claro que na hora que ele vai passar por todos os resgates, mas quando eu entendo que na hora que o Espírito diz, eu cansei das minhas maldades, né, de todos os âmbitos de maldade, tanto psíquica, emocionais como física, que são propostas para ele, para esse Espírito. Quando ele diz eu cansei, ele já se prepara, ele já cria um arcabouço para receber as consequências, porque as consequências são doloridas. E é tão interessante que, de repente, a gente vê, aqui mesmo, assim, a gente não está fazendo juízo de valor de ninguém, porque a gente não sabe, não pode fazer isso. Não tem condições, né, de conhecimento para fazer isso. Mas, às vezes, a gente vê uma pessoa numa situação de tanta penúria, de tanto sofrimento, que a gente fala assim, e a pessoa está lá na luta, na labuta, e não desiste, está fazendo e tudo mais. E, de repente, fala assim, pô, mas onde é que essa criatura arranja tanta força, né, diante de tanta dor? Né? Porque muitas das vezes são dores físicas, tá? Eu tinha uma tia que ela já faleceu, foi uma das pessoas mais boas que eu já conheci na minha vida. Essa mulher passou a vida inteira dela sentindo dores. Ela nunca disse um ai. Ela estava sempre rindo, a tia Ana. Se a gente queria ser confortada, a gente procurava a tia Ana. E ela estava sofrendo, entendeu? E ela confortava a gente. Então, essas pessoas, elas vão se fortalecendo de uma tal forma que elas já conhecem o seu lugar. E aí sim, elas continuam na sua jornada. Eu acho isso Gente, vamos interessante quando a comer gente começa a pastel? refletir a nossa própria A dor. Inês quer fazer o almoço já, viu, Daniel? Pois é, a Inês já se despediu aí. Ah, gente, esse grupo é Agora, tão bom para conversar, né? aqui para frente, a gente vai ter muito desse assunto aí. Claro que a minha proposta o que eu acho é que o Brasil vai ser. Agora, só que eu estou contestando aqui, mostrando os problemas que podem acontecer nesse trânsito, né? Então vamos lá. Bom é que a gente está Um aqui Felicidade. bom fim de semana para aprendendo. vocês. Tchau. Um Ana, abraço.